Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou a Yael Bonfim. No programa de hoje vamos falar sobre seguro rural. Entre 2021 e 2022, a forte estiagem causada pelas mudanças climáticas foi o motivo do crescente número de indenizações no seguro rural, 4 vezes mais em relação à safra anterior. E o Canal Rural está na Expo Zebu. Hoje vamos falar sobre como o pecuarista interessado em começar no mercado de carbono pode iniciar nesse sistema que movimenta trilhões de reais. Também vamos falar do projeto gerenciado pelo Imaflora, que prevê restaurar 400 hectares de florestas nativas até o final de 2023. Vamos saber melhor como que vai ser esse desafio. Começa agora o Planeta Campo. Começamos o Planeta Campo de hoje falando que as mudanças climáticas estão em constante discussão em todo o mundo. A variação do clima já está afetando a saúde humana e provocando eventos adversos que vão desde longas secas a enchentes em determinados locais. E isso, claro, afeta a produção agrícola. Mas como que a gente pode se proteger? Nós vamos falar hoje justamente sobre isso. Uma das formas é o seguro rural, que é um dos mais importantes instrumentos de política agrícola quando o assunto são perdas por mudanças climáticas. Então eu quero perguntar para você já possui seguro rural? Conta para mim aí se sim ou se não. Participa, manda sua resposta pelo nosso WhatsApp. Para acessar o nosso WhatsApp, basta você abrir a câmera do seu celular, apontar para esse código que está aparecendo aqui embaixo, no canto da tela, e depois clicar no link que vai aparecer na tela do seu celular aí no seu smartphone. Outra forma de você se comunicar com a gente é salvando o nosso número e chamando a gente depois lá no WhatsApp. O nosso contato é o 11 94379 7041. Desculpa, vou falar novamente, é o 11 94379 7041. E agora a gente vai para Uberaba, em Minas Gerais, onde está acontecendo a 88ª edição da Expo Zebu, que é a maior exposição de animais das raças zebuínas do mundo. O repórter Marco Ribeiro, da equipe ali do Giro do Boi, vai trazer informações para a gente sobre o que o pecuarista pode começar a fazer para acessar o mercado de carbono, que já movimenta trilhões de reais em todo o mundo. Vamos ver. Um tema muito presente aqui na programação da Expo Zebu 2023 foi justamente o mercado de carbono, né? O sequestro, quais são as informações sobre como esse mercado está se organizando, quais os desafios e as oportunidades para o produtor. Eu estou aqui ao lado do João Gilberto Bento para a gente falar um pouquinho sobre isso, porque a BCZ está se movimentando, trouxe para dentro da programação e tem trabalhado isso em suas áreas também, né, João? Exato. A BCZ tem uma unidade demonstrativa, uma UD, né, na sua Fazenda Experimental Orestes Prata Tiberi Júnior, em parceria com a Embrapa e a EPAMIG, que é a empresa mineira de pesquisa. Então lá nós já inserimos dois formatos em relação à questão do carbono. O conceito CBC, que é a carne baixo carbono, e o CCN, que é a carne carbono neutro. São conceitos desenvolvidos pela Embrapa, né, Embrapa Gado de Corte, e embora os protocolos não estejam totalmente definidos, inclusive no debate que houve aqui no simpósio Zebu Carbono, Baixo Carbono, Zebu Carbono Neutro, perdão, mostrou que o processo ainda está em construção, né? Regulamentação, protocolos, ajustes entre os países, é um processo que está caminhando muito rápido, mas ainda não está totalmente claro e definido, a legislação, né? Então, mas independente disso, a BCZ está desenvolvendo algumas modelagens. Então, como ela tem dentro dessa fazenda, dessa unidade demonstrativa, algumas ações desenvolvidas para sistemas de integração, lavoura, pecuária e floresta, e temos lá o programa Zebu Carne de Qualidade, ela juntou esses dois programas, onde você tem uma pastagem altamente produtiva, trabalhamos lá com 5 UAs por hectare, né, mas não tem um componente florestal, então esse é o CBC. E temos o CCN, que é carne carbono neutro, que aí você inclusive tem alguns superávit em relação a emissão, você além de neutralizar, sequestra, né, mais do que elite, né? Que aí você neutraliza, aí são lotes em pastagens com componente florestal.
Então nós desenvolvemos essas duas modelagens, começamos a fazer a coleta de solo para análise do estoque atual, para ver após um período a quantidade que estocou. Então assim, nós já estamos exercitando o processo com os dois parceiros principais, Embrapa e Epamig. Isso é importante porque é um mercado que ainda caminha de forma voluntária, né? Ou seja, sem uma regulamentação vigente, específica, né? Mas aquela história também, né, João? Quem chega primeiro bebe água limpa. E o fato de vocês estarem se organizando já melhora, precisa mais essa informação que vocês estão transmitindo para o associado, para o pecuarista brasileiro também. Sim, a ideia, vamos dizer assim, é criar uma certa normalização nesse processo. Quer dizer, mostrar para o associado que é relativamente simples essa questão aí. E que quando isso chegar, ontem no congresso, no nosso workshop, perdão, teve um dado que me chamou muita atenção, que o mercado hoje de carbono no mundo já está em torno de 800 bilhões de euros. Se a gente for converter para reais, são quase 4 trilhões circulando no mundo em cima do mercado de carbono. Então ele já é uma realidade, não é que ele vai ser um negócio do futuro. Ele já é uma realidade. Óbvio que grande parte dele é voluntário, né? São empresas que estão buscando neutralizar com ações, enfim. O próprio mercado está cobrando, né? O consumidor está cobrando dos seus produtos de consumo essa preocupação. O que a BCZ está tentando antecipar, como você bem disse, é a modelagem, mostrar para o nosso associado, para a pecuária brasileira, que isso não é um processo, não é um bicho de 7 cabeças. A coleta de solo é relativamente simples, né? Ela é um pouquinho diferente da coleta de solos para análise, né? Para você fazer uma adubação, mas ela é relativamente simples. Você tem que ir até 40 centímetros do solo, tem um equipamento específico, né? Os laboratórios fazem a análise, o custo é praticamente o mesmo custo de uma análise de solo. Você tem então você já ir criando as rotinas do dia a dia, né? O nosso criador perceber que quando chegar ele já tem, vamos dizer assim, um passo a passo, uma rotina já estabelecida na própria propriedade dele, fazendo o que a gente chama de ensaios, né? Então é o que a gente está fazendo lá e está indo bem. Bacana essa iniciativa, então, aí da ABCZ para mostrar os caminhos, né, para os nossos pecuaristas de como eles já podem começar a se preparar para quando as oportunidades desse mercado de carbono chegarem aqui no Brasil para a gente. E agora a gente vai falar sobre Mata Atlântica, esse importante bioma que abrange 17 estados brasileiros, ou seja, 15% do território nacional e que há centenas de anos vem sofrendo com desmatamento. Mas a boa notícia é que em algumas propriedades rurais de São Paulo, a floresta começa a renascer com o início dos plantios em áreas de restauração através do Hub Agroambiental H2A. O projeto, gerenciado pelo Instituto de Manejo e Certificação Florestal Agrícola, que é o IMAFlora, prevê restaurar aí 400 hectares de florestas nativas até o final de 2023, em parceria com produtores rurais que tenham passivos ambientais nas fazendas. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Leonardo Sobral, que é gerente de cadeias florestais do IMAFlora. Seja muito bem-vindo aqui ao Planeta Campo, Leonardo. Bom dia a todos. Muito bom dia, Leonardo. Para começar, então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente qual que é a estratégia, né, de vocês para conseguir restaurar esses 400 hectares de floresta até o fim desse ano ainda. Olha, primeiro é importante ressaltar que a restauração florestal ela é de extrema importância para a produção rural, para o produtor rural, né? As áreas de reserva legal, as áreas de APP que precisam ser restauradas. Então, diversas propriedades têm essa oportunidade de restaurar as áreas e, assim, gerar valor para a sua propriedade rural. A estratégia do Hub é conectar as diferentes pontas, né? O produtor rural junto com o investidor e as empresas executoras, para fazer com que a restauração de fato aconteça. E vocês estão, digamos assim, matando dois coelhos com uma cajadada só, né? Investindo no reflorestamento, na restauração das áreas e também ajudando produtores que têm problemas ambientais na fazenda, né? Como que funciona essa parceria? Como que está sendo esse trabalho aí de mãos dadas? Olha, seja um produtor rural que já tem um passivo ambiental, algum tipo de autuação, ou termo de ajustamento de conduta, ou não, né? Produtor simplesmente que precisa restaurar as suas áreas, pode procurar o Hub
A gente tem buscado investidores, oportunidades de recurso para colocar nessa restauração florestal, então o objetivo realmente é unir essas pontas. Legal, bacana. E quantas propriedades estão participando já desse projeto atualmente e qual que é a expectativa em relação a elas? A iniciativa do Hub Agroambiental, a gente iniciou os primeiros plantios agora em 2023. Até então, já temos restaurado aí cerca de 300 hectares. A nossa meta, né, de 400 hectares provavelmente vai ultrapassar. O objetivo é que a gente, anualmente, consiga ganhar em escala e, com isso, reduzir o valor também da restauração florestal, que é um desafio hoje no mercado, mas a gente pretende chegar a um patamar de 2.000 hectares ano de áreas restauradas. Que legal! E agora conta para mim, qual que é a principal dificuldade das fazendas, das propriedades que precisam restaurar as áreas? O que vocês sentem aí trabalhando com os produtores rurais? Olha, eu diria que hoje uma das principais, né, talvez a principal informação, questão é a informação. Né? A informação ela precisa chegar para o produtor rural lá na ponta. Para isso também a gente tem trabalhado para disseminar mais informações sobre restauração florestal. É como se fosse uma técnica, né, de plantio como qualquer outra, mas obviamente tem as suas particularidades. Então, desmistificar um pouco isso, levar mais informação, como a gente acabou de ver na reportagem anterior, sobre a questão de carbono. Né? A restauração florestal é uma opção para remoção de carbono e você tornar a sua propriedade seja carbono neutro ou carbono positivo. Então, unindo essas informações, é possível a gente tirar um pouco das dúvidas aí do produtor e fazer com que a restauração aconteça. Legal, Leonardo. E você saberia dizer para a gente em quais regiões que estão sendo feitas esse trabalho, com essas 12 propriedades que já estão participando aí do projeto? Hoje, essas 12 propriedades estão no estado de São Paulo, como um todo, em diversas regiões, está bem esparramado ao longo do estado. E a nossa meta é plantar mais 600 hectares no estado de São Paulo, no ciclo agora de 2023 e 2024, e já expandir para o Triângulo Mineiro, para o estado de Minas Gerais. Então, a gente está já avançando bastante em termos de restauração. Legal, Leonardo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, falando sobre esse projeto tão bacana aí de restauração e também de apoio aos produtores rurais. Eu que agradeço. O produtor rural querendo mais informação, é só procurar sobre o Hub H2A Agroambiental. Obrigado. Perfeito, obrigada a você. Tchau, tchau. Bom trabalho para vocês. Bom, agora a gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco a gente volta para falar um pouquinho mais sobre seguro rural. Inclusive, responde pra gente se você já possui seguro rural ou não. Manda aí opção 1 se sim, opção 2 se não. Manda a sua resposta pra gente pelo nosso WhatsApp, participem. Para acessar você já sabe, basta abrir a câmera aí do seu celular, apontar para esse código que está aparecendo aqui embaixo no canto da tela e depois clicar no link que vai aparecer no seu celular. Outra forma de se comunicar com a gente é salvando o nosso número que é o 11 94379 7041. Enquanto você responde, então a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Até já! Estamos de volta e vamos saber o resultado da nossa enquete de hoje. Eu te perguntei lá no começo do programa se você já possui seguro rural. Olha, vamos ver aqui no telão então o que a nossa audiência respondeu. 65% do nosso público disse que ainda não possui seguro rural, que ainda não trabalha com essa ferramenta aí para diminuir, né, as perdas na lavoura, né, os prejuízos na lavoura. E agora a gente fala então justamente sobre isso, né, porque os extremos climáticos, como longos períodos de seca, eles são considerados responsáveis por expressivas quebras de safra. A produção de soja no Brasil, por exemplo, vem sofrendo com as mudanças do clima. Segundo um estudo aí do Climate Policy Initiative da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a CPI PUC-Rio, que construiu aí um mapeamento sobre o seguro rural no Brasil entre 2021 e 2022, a forte estiagem levou a um aumento das indenizações em mais de 4 vezes em relação à safra anterior, conforme dados aí da Superintendência de Seguros Privados, do SUSEP. Para falar mais sobre isso com a gente, eu chamo agora a Priscila Souza, que é gerente sênior de pesquisa do CPI PUC-Rio e coordenadora desse estudo. Seja muito bem-vinda aqui ao Planeta Campo. Priscila, é um prazer conversar com você.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Prazer é todo nosso. Priscila, eu queria começar te perguntando aí, né, um pouquinho mais sobre essa pesquisa, né, que identificou que o número com seguros aumentou 22% entre 2008 e 2018. Diante desse número, a gente tem duas perguntas então para te fazer. Em quais regiões que está concentrada a maior cobertura de seguro rural e qual que é o número de cidades que ainda permanecem sem nenhuma cobertura, Priscila? Primeiro, a gente precisa lembrar que o seguro rural ele é fundamental para os produtores se protegerem daqueles riscos que estão associados à atividade agropecuária. Só que, apesar da considerável expansão do seguro nos últimos anos, a produção agrícola no Brasil ela ainda é muito pouco segurada. A cultura que tem maior cobertura de seguros no país é a soja, mas essa cobertura ainda é insuficiente. Nós temos cerca de 2.300 municípios produtores de soja, só que mais de 1.000 desses municípios não têm sequer uma apólice de seguro. Existe uma forte concentração da cobertura de seguros nas regiões centro-oeste e sul do Brasil, mas regiões como Mato Piba, que compreende as áreas dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, ainda não estão sendo bem atendidas. Entendi. O que esse seguro ele pode significar para o produtor rural, né? Como que são os pagamentos, como que funcionam as indenizações, o investimento dele realmente vale a pena? Com certeza, o seguro ele ajuda o produtor rural a se proteger de eventos climáticos que estão cada vez mais frequentes e esses eventos têm comprometido, às vezes, toda uma safra. Com o seguro rural, o produtor ele vai receber uma indenização da seguradora caso ocorra uma perda na produção devido a um dos eventos que estão constando como segurados na apólice. Entendi. Você citou, né, que a cobertura de seguros ainda é baixa, principalmente aí na soja também, que é o foco desse estudo. E por que essa adesão ainda é baixa? Vocês identificaram isso também no estudo? O que poderia ser feito para isso avançar? É importante o produtor conhecer os benefícios, né, de ter a sua produção segurada, né, quando há uma perda. A oferta de seguros no Brasil ela ainda é bastante concentrada para soja, milho e trigo. Isso dá mais de 80% do seguro rural no Brasil. Então, é importante que a cobertura seja expandida também para outras culturas. Também é importante uma expansão geográfica, né? Como eu falei, está concentrado no centro-sul do país, ainda é necessário chegar a outras regiões. É importante também o conhecimento, né, de programas do governo, como o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural, que ela subsidia parte do custo das apólices e torna essas apólices mais baratas para o produtor. Legal, bacana. E aí, deixa eu te perguntar uma outra coisa. O IBGE, né, o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele identificou o aumento que o aumento da frequência de eventos climáticos adversos tem contribuído para elevar as indenizações do seguro rural e isso acabou reduzindo a oferta disponível. Como que isso muda a realidade dos produtores? Primeiro, né, é muito importante que a gente comece a promover a modernização e a sustentabilidade da agropecuária brasileira, reduzindo emissões de gases de efeito estufa. Nesse sentido, a gente precisa reduzir as pressões por desmatamento, recuperar áreas degradadas, adotar novas tecnologias e boas práticas. Para viabilizar todos os investimentos, né, o seguro ele é essencial. E com isso, né, nessa transição para uma economia de baixo carbono, a agropecuária vai estar contribuindo para mitigar as mudanças climáticas, que são a própria causa desses eventos climáticos que são cada vez mais frequentes. O seguro ele também é necessário para viabilizar uma adaptação do setor a essa nova realidade climática e esses riscos todos envolvidos que estão cada vez mais altos. E nesse contexto, a política pública se torna cada vez mais importante, né, para apoiar a expansão desse instrumento de gerenciamento de risco. Tá ótimo, Priscila. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Planeta Campo. Foi um prazer conversar com você. Prazer é todo meu. Obrigada. Obrigada. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre toda uma questão aí que se você for pensar em um cardápio bem brasileiro, o que viria à sua cabeça, né? Não vale responder churrasco, hein, gente? Vamos pensar em frutas e produtos que são bem típicos. Bom, o umbu, a tapioca, a moqueca de pirarucu da Amazônia, tá ficando bom esse assunto, né? Mas ó, eu ainda não terminei.
queijo meia cura de Minas Gerais, esse inclusive é o meu preferido, farofa de castanhas do Pará, mel, café especial, chocolate baiano. Tudo isso é de dar água na boca, não é mesmo? E esse cardápio tão especial, ele foi servido ontem em uma celebração na Embaixada do Reino Unido em Brasília. A CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, levou todos esses produtos para um evento comemorativo de coroação do Rei Charles por meio do projeto AgroBR, que é uma iniciativa desenvolvida com o objetivo de aumentar a participação de pequenos e médios produtores no comércio internacional e diversificar os produtos do agro brasileiro lá fora. Os alimentos foram preparados por um chefe de cozinha paraense e ao final do evento a CNA entregou cestas com esses produtos contendo aí informações sobre os produtores rurais para os convidados da celebração. Que ação bacana e gostosa, né, gente? Bom, com isso o Planeta Campo de hoje então vai ficando por aqui, mas você pode seguir acompanhando as notícias do agro sustentável pelo nosso site, é planetacampo.com.br. Por lá, você confere as principais atualizações do setor e também consegue rever as nossas reportagens e entrevistas aqui do programa. Eu te convido também a conhecer o nosso YouTube, que é o youtube.com/planetacampo. Por lá nós temos diversas playlists com os quadros do programa, as reportagens, entrevistas, tudo muito organizado para você acompanhar. Um outro jeito bem fácil de você se conectar com a gente são as nossas redes sociais. Para acessar, basta você abrir agora aí a câmera do seu celular, apontar para esse código que está aparecendo aqui embaixo no canto da tela. Com ele você escolhe por onde você quer se comunicar com a gente, se é pelo nosso Instagram, pelo Facebook, pelo nosso site, enfim, opções não faltam, então eu te espero lá no nosso ambiente digital. Por hoje é só, a gente se vê novamente amanhã ao meio-dia aqui na tela do Canal Rural. Tchau, tchau!